Bem-vindos ao Todo Boa Talk Show. Hoje tenho aqui Nuno Santos, candidato à Junta de Freguesia de Cordinhã. Boa noite. Boa noite. Nós conhecemos agora recentemente, quer dizer, já nos conhecemos há algum tempo de vista, mas de falarmos foi recentemente. Provisionalmente nos seguros. Exatamente, nos seguros. Olha, antes de começarmos, que eu ando sempre com estas perguntas muito para a frente e depois acabo por perder isto. A convidada anterior, que era a Dina, a candidata à Junta de Freguesia aqui de Morteiro pelo PS, deixou uma pergunta para ti, sem saber que era para ti, e convido depois a fazeres uma pergunta ao próximo convidado, sem saberes quem é. Ela deixou-te esta pergunta. Qual é a pessoa de referência em termos políticos? Em termos políticos, qual é a pessoa que mais te influenciou? Essa pergunta é uma pergunta pertinente, porque nós somos absorvemos tudo aquilo que os nossos pais nos dizem. Exatamente. Não é? O meu pai viveu a fase da ditadura, ele tinha um café em Orientela e nessa altura o café era frequentado por muitos jovens estudantes. Que andavam, que hoje têm todos 60, 70 anos, em Cordinhã andavam tudo a estudar. E então o café do meu pai era frequentado por esses estudantes. E esses estudantes traziam as notícias que hoje vêm pela internet e pela televisão. Antigamente não havia essas notícias do estrangeiro, principalmente do estrangeiro, e do que acontecia cá em Portugal. E o meu pai sempre me disse, sempre valorizou muito uma pessoa que foi responsável por terminar a ditadura, o 25 de Abril, que foi o Mário Soares. Okay. É uma pessoa que ou se odeia ou se ama, porque eu conheço várias pessoas que não podem ouvir sequer falar no nome dele, e eu acho que, colocando as coisas no prato da balança, provavelmente ele fez mais coisas boas do que más, inclusivamente o 25 de Abril, e lutou numa ditadura em que era difícil lutar contra quem estava a governar. E como eu cresci com o meu pai sempre a valorizar, e era a pessoa que ele dizia que se pudesse ir a um funeral de um político, ia ao funeral do Mário Soares. Ele, por acaso, quando o Mário Soares faleceu, o meu pai já tinha falecido, eu ainda pensei em ir. Mas depois, é evidente que eu não tenho essa valorização que o meu pai tinha, e não me senti tão motivado para ir, mas pensei, e fiquei sempre, de certa forma, com esse conselho do meu pai, com quem eu respeito. Ok. Sabes, curiosamente, a Dina também falou no Mário Soares. Foi uma coincidência muito interessante. Eu disse-lhe o que te vou dizer a ti, eu não vejo importância tão grande no Mário Soares. Aliás, ele pôs o país em bancarrota 2 vezes, portanto... E são factos. Logo aí há um problema. Eu tenho um pensamento muito próprio, que um dia podemos falar sobre isso, sobre o 25 de Abril e o porquê. Acho que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu ao nosso país, claro que sim, mas acho que houve muitos jogos de interesses por trás. Não foi tão limpinho como acho que deveria ser, mas nada é. Queria-te convidar a fazer a pergunta ao próximo convidado. Uma pergunta... Mas, giro. Sabes quem é que eu pensava que tu ias falar? Que eu falei-lhe nele, que é um político que eu admiro, não vivi... O Sá Carneiro, não vivi o tempo dele, mas acho que ele era muito correto e acho que perdeu a vida por ser correto. Sim, pois isso é um bocadinho da história. Se eu tivesse que fazer uma lista de dois, se calhar seria o número 2, estás a ver? Porque foi também uma pessoa muito importante no após, mais o Sá Carneiro, se calhar foi mais no após do 25 de Abril, estás a ver, que ela fazia depois toda a estrutura de como é que se governava, como é que não se governava, foi mais após. O Mário Soares foi lutar, antes, arriscar a levar ser preso. Não foi o único. Sim, não foi o único, mas estás a ver a pequena diferença. Agora, após o 25 de Abril, se calhar, sem dúvida, o Sá Carneiro. Para mim, eu li muito sobre a história dele, tenho 4 ou 5 livros a falar sobre a história dele e eu acho que ele foi assassinado e nem há teorias, porque a pessoa que supostamente o assassinou, acho que depois confirmou que... Mas isso é muito complicado. Pois, ainda não está bem provado. Sim, mas também não interessa que seja provado. Não foi um acidente. Sim. Olha, pergunta ao próximo convidado. Pergunta ao próximo convidado.
era se o próximo convidado à partida será político, não é? À partida, sim. Epá, se houve algum livro ou algum livro que o influenciou a ela a estar na política nos dias de hoje. E a ti? Houve algum livro? Não. Ok. Que até porque é um dos meus defeitos, é que eu leio pouco. Ok. Mas sempre foi assim? Sempre. O último livro que eu li, se calhar, foi o... Olha, e li o livro 2 vezes. Foi O Crime do Padre Amaro Dessa de Queiroz, e agora quando deu o filme, agora... Voltaste a ler? Sim, para ver se efetivamente aquilo... Pronto, é um defeito dos meus. E gostaste mais do filme ou do livro? Desculpa. Gostei mais do livro. Sim, porque a tua cabeça sim, imagina ali. Imagina, sim. Depois o filme tem ali depois umas cenas, pronto, é diferente, pronto. O livro é mais bonito, acho eu. Mas a primeira vez, acho que gostei mais da primeira vez do que da segunda, por incrível que pareça. Ok, depois eras mais maduro também. Sim, Com que diferença de idade é que lestes? Se calhar para aí 15 anos. Pois, é uma diferença muito grande. Sim. É uma diferença muito 15 grande. anos. É uma diferença muito grande. Tu não és de Corodinhã? Eu nasci em Orentela. A minha família, os meus pais são de Orentã, vieram viver para Orentela nos finais dos anos 70, início dos anos 70, assim é que é. Eu cresci em Orentela, fiz escola em Orentã, porque as crianças de Orentela vão para a escola quase todas para Orentã. Fiz escola em Orentã, depois, pronto, fiz a 4ª classe, depois fui para Cantanhede para o liceu. Depois a minha ligação, depois a Corodinhã, depois é a partir dos 12, 13, 14 anos. E pronto, e fiquei mais, apesar dos meus amigos de infância e a minha família ser toda de Orentã, depois as minhas amizades foram depois para Corodinhã. Daí a minha ligação com Corodinhã, através da freguesia e através depois da minha ligação que tive após os 13, 14 anos. Qual é a lembrança mais tornurenta que tu tens da tua infância em Orentela? A minha imagem mais tornurenta não é tornurenta porque foi um acidente que eu tive, fratura de crânio. Meu Deus! Que tinha aí essencialmente uns 6 anitos. Fui atropelado por uma motorizada com aqueles ceirões atrás que antigamente levavam lá pão e azeite e essas coisas assim. E eu estava a brincar à beira da estrada e o senhor não deu o desconto dos ceirões e o ceirão bate-me na cabeça e tive com fratura de crânio e tenho essas ideias de estar no hospital e a gente não esquece. É a memória que eu tenho da minha infância. Tu não eras uma criança muito traquinas então? Não. Apesar de ter partido a cabeça, depois parti o braço, parti a clavícula, mas era sossegado como ainda sou hoje. E as memórias que tu tens mais afetivas é isso? Sim, não tenho assim nada assim de mais porque antigamente também havia, como o meu pai, a minha mãe e o meu pai tinham o café e a mercearia, eu vivia muito na minha, estás a ver? E depois em Oriental também não havia o que há hoje, né? Os tempos eram outros, os anos Tens que idade, desculpa? 55. Pronto, depois a partir dos anos de 85, se calhar, a partir de 85 é que começa a haver os jardins-escola, as infâncias, os jardins de infância, e começa a haver um desenvolvimento das crianças totalmente diferente. Nós ainda apanhamos, se calhar, uma fase ainda após o 25 de Abril. Ok. E em Corodinhã, lembranças que tu tenhas da tua adolescência? Corodinhã, a minha adolescência em Corodinhã é quando eu começo a ir para Corodinhã. Depois, porquê é que eu vou para Corodinhã? Eu vou para Corodinhã porque há um rapaz que vivia em Orentela, nasceu lá, os pais eram de lá, e construiu em Corodinhã. E ele vai viver para Corodinhã. E como eu estava habituado a conviver com ele, ele um dia disse-me: pá, eu faço já anos, se calhar para aí 12 ou 13 ou 14, vem cá à minha festa de anos. Festa de anos, que antigamente eram os tromosos. Exatamente. E um copinho de vinho? Não, um sumozito, nessa altura, okay. Não. Os tromosos e tal. Então, eu estou nesse aniversário, e depois provavelmente há ali outra miúda, ou um miúdo, agora isso já não me lembro, que faz anos no domingo a seguir. E como eu estava ali, já te convidaram fui convidado também. E depois
pronto, entrei naquele rol dos amigos da mesma idade e começamos a, de certa forma, então eu ia de bicicleta, a pé, para Cordenhã, durante muitos anos. Depois, em Cordenhã, não sei se aqui nas outras localidades, as meninas tinham pouca autorização para sair. Sim, sim. Eram muito limitadas no tempo. E então nós tivemos que arranjar uma forma democrática de lhe sacar as filhas aos pais, foi criar o grupo jovens. Okay. E então nós formamos um grupo jovens, dentro ali de um bocado da igreja, e era uma forma de sacarmos as miúdas aos pais. Pronto, e fizemos várias atividades, e aí a minha ligação a Cordenhã tem a ver com o grupo jovens. Okay. Depois o Botafogo, claro, mas o principal elo de ligação foi o grupo jovens pronto, e hoje os meus amigos de Cordenhã são quase todos, passaram todos pelo grupo de jovens. O Botafogo já não existe, pois não? O Botafogo já não existe já há alguns anos, se calhar para aí há 10, 15 anos. E porquê que não voltam a pegar, não é? Assim, era uma lenda. Primeiro era terrível. Sim. O Botafogo, onde o Botafogo ia jogar, tinha mais gente de Cordenhã do que da terra. Exatamente. Sim, isso era. Eu ia com o meu pai muitas vezes, e nós íamos, aquilo era um espetáculo. Depois, assim, o futebol começou, a partir do momento que começou a haver dinheiro, e essa é a minha análise, o Botafogo, como nunca teve assim, muitas empresas que financiassem os clubes, como há, não é, noutras localidades do Conselho Catanhete que a gente sabe, nunca se conseguiu pagar a jogadores bem. E depois hoje o futebol é caro. Pronto, hoje há 10 anos. Eram pessoas da terra que se juntavam para jogar a bola e transformavam. Quando foi assim, o Botafogo foi uma boa equipa, foi uma equipa competitiva. Quando não houve dinheiro, o Botafogo... Quando apareceu dinheiro é que o problema... Quando começou a aparecer dinheiro é que depois o Botafogo não conseguiu ir buscar esses jogadores de fora e a pagar. E depois o futebol empata muito tempo, muita disponibilidade, as coisas são caras, as inscrições dos jogadores, e depois acabou por haver o fim do Botafogo. O que é uma pena, até pelo próprio nome, mas pronto, pode ser que nos próximos 4 anos não, eu não sou mentiroso, não posso dizer que seja uma promessa para 4 anos, mas quer, se for eleito Presidente da Junta, quer nestes 4 anos fazer a primeira abordagem, plantar alguma coisa. Pronto, plantar alguma coisa. Para depois, porque já são coisas que demoram o seu tempo, não é? Porque não é de um dia para o outro. Agora, não é fácil precisamente pelo mesmo motivo. Se bem que agora estamos noutra conjuntura. Porque agora os pais é que acabam por pagar tudo. Não é? Uhum. Eu quando cheguei no Botafogo nós tínhamos que comprar as chuteiras. Chegaste a jogar? Cheguei a jogar no Botafogo. Nós já comprávamos as chuteiras. O equipamento, não é? Não, o equipamento era dado pelo Botafogo. Os clubes davam. Mas nós, pronto, hoje não. Hoje é tudo comprado pelos pais, não é? Inclusive pagam uma mensalidade, os pais já que têm que levar os miúdos, não é? Antigamente era diferente, pronto, eu posso dizer, que não vou nomear nomes, eu joguei no Botafogo, havia jogadores que iam ao treino porque tomavam lá banho. Pois, exatamente. Sim, eu percebo. E não foi há 200 anos. Exatamente, sim. Hoje em dia isso é impensável, não é? E depois o Botafogo nesse aspecto sempre deu boas condições, a nível depois dava sempre uma bucha no fim dos treinos, no fim dos jogos, isso se calhar a nível de conselho sempre topo, portanto que os jogadores que vinham de fora vinham só pela bucha e ainda hoje vêm a Cordenhã de vez em quando e gostam. Em Cantanhede há 2 ou 3 de Cantanhede que jogaram no Botafogo. Quando eu os encontro em Cantanhede eles fazem uma festa e dizem, o Botafogo aquele é que era um clube. Porquê? Porque depois não pagava, mas as pessoas não passavam fome e pronto, as pessoas dão porque é uma terra generosa. Sabes que eu acho que isso se perdeu muito. Pois, claro. Agora, em Mortedo também acho que isso se perdeu, porque era uma forma de ao domingo as pessoas se juntarem.
percebes? Era comer à missa, era comer à missa. Exatamente. Eu não gosto de futebol. Eu costumo dizer que eu não gosto de futebol, não gosto de religião, não gosto, mas era mágico esses domingos. Sim, a gente ia à tarde ver o jogo. Sim. E quando vinha para aqui o Botafogo, era o Botafogo mesmo. Eu lembro-me, Seixo de Mira, Turinga, Arganil, Coimbra, Lourdemão, eu que estava sempre cheio, porque e as pessoas gostavam, pronto. Agora, não é fácil, hoje em dia no futebol, pronto, e depois é assim, o futebol depois está limitado aqui no Conselho a 4 ou 5 equipas, porque tem as instalações, porque tem... Mas não tem mesmo a magia, pá. Pois não tem. Não tem. Eu, por exemplo, eu não iria pegar os meus filhos, iria ver um jogo assim, por exemplo, à Meilhada, ou a Cantanhede. Mas se jogassem ali em Cordinhão, Botafogo, ou aqui em Mortedo, eu iria. É super giro. Para eles verem o que nós vivemos, que era... Sim. Que não havia relva, a malta jogava na terra. Pois, isso hoje em dia já é difícil. Isso é um dos requisitos, e por isso é que não se pode prometer que em 4 anos vai haver Botafogo, porque primeiro tu tens que criar condições. Exatamente. No campo de futebol. Já não é permitido? Não, nem hoje já não... Okay. Provavelmente até pode ser, não, mas se calhar já não. A nível, se calhar já não é permitido isso. E nós não temos ainda nada, não é? E 4 anos para fazer um campo... O vosso campo já não existe? Existe o campo, mas é em terra batida e está bastante danificado. Não, isso primeiro tem que ser uma coisa a fazer com ponderação e a longo prazo. A longo prazo. Mas é uma pena, mas pronto. Olha, eu queria que dissesse lá para casa um pouco do teu percurso, de tudo o que fizeste até chegar aqui. E o pensamento que tiveste para te candidatar à Junta de Freguesia? É assim, como é que surgiu a ideia? Quero o teu percurso a nível profissional. Então eu estudei em Cantanhede, falta-me matemática 12º ano, depois não terminei porque o meu pai, como tinha uma empresa de venda de alimentos compostos para animais e tinha os seguros, e o meu pai sempre foi bastante renitente em colocar um empregado. Porquê? Porque o empregado hoje vai aos clientes, está com o cliente, conhece o cliente, e pode o roubar. Se o empregado for bom, se o empregado tiver boas capacidades, ele a seguir estabelece por conta própria. Exatamente. E é que sabe onde é que estão os clientes. E o meu pai sempre teve esse pensamento e sempre colocou isso em prática. E então, ele em relação à minha irmã, nunca interferiu na escolha dela. Pronto, ela formou-se em Direito e exerce a função de juiz. Tu também és juíza? A tua irmã é juíza? Sim, é em Loures. Tem 59. A mim, ele foi diferente. Ele, a mim, começou-me por convidar para eu ir com ele algumas vezes. Qual é o miúdo com 16 anos ou 17 que não gosta de ir de carro e ir almoçar ao restaurante? Porque ir almoçar ao restaurante hoje é uma coisa, ir almoçar ao restaurante em 84 diferente. É completamente diferente. E depois disse, eu gosto disto, não é? É mais fácil do que estudar. E é mais fácil andar na rua. E depois eu também gostava as pessoas são espetaculares, os clientes eram espetaculares. E eu passei e fui-me desinteressando do estudo e o meu pai também teve gosto em que eu continuasse com a empresa. O percurso. Depois, na parte da ração, houve um desinvestimento por parte de quem manda em Portugal na agricultura, como toda a gente sabe. A nível das vacas leiteiras houve uma redução tremenda, não é? Porque hoje praticamente não há ordenhas, e o nosso mercado era, por exemplo, 75% a vaca leiteira. Okay. E o mercado desapareceu. O leitão que também estamos na zona dele, a mesma coisa. Também, antigamente toda a gente tinha 4, 5 porcas. Hoje, agora não. Quer dizer, este mercado caiu, e é evidente que ele não estava a perspectivar isso. Depois, ele, de certa forma, nós colmatamos com os seguros. Isso já vem da parte do teu pai? Sim, como o meu pai... porque depois, na parte final, já antes do meu pai falecer, ele praticamente na ração já mandava pouco. Os seguros é que eram a paixão dele, e ele gostava, porque era vender e conversar, e ele gostava desse... As rações já era só para mim, vá lá.
Depois, entretanto, como o mercado começou a diminuir, eu fui-me integrando, eu fiz o curso de mediador de seguros e, pronto, e comecei, de certa forma, também, depois entramos na época dos computadores, e como o computador, ele nunca, nem conhecia o botão de ligar nem desligar, eu é que fazia essa parte. Depois, quando a ração, quando ele faleceu, eu invertemos os papéis. Eu coloquei um vendedor na rua, na ração, coloquei um vendedor na rua para fazer ainda aos poucos clientes que eu tinha, e eu fiquei então nos seguros. Pronto, e depois a ração foi caindo. Hoje é só um nicho de mercado que eu tenho alguns clientes, porque faço questão de os manter, porque ainda tenho algum tempo. Fazes isso, ainda vendes? Ainda tenho algum tempo, e vou lá, eu vou ao sábado de manhã, ou vou à sexta à noite. Pronto, é quase um part-time, porque são clientes com 50 anos. Exatamente. De casa. Pá, nunca imagina que tu eras meu cliente. Então, eu forneci-te aqui ração durante 50 anos. E ele e o Cesário também vendia ração. E tu nunca foste comprar um saco de ração ao Cesário. Até agora vais lá comprar um saco de ração ao Cesário. Agora tu com 70 ou com 80 anos, tu, quer dizer, nunca lá foste. E eu não, eu venho aqui trazer os 5 ou 6 sacos. Pronto, e ainda mantenho esses clientes com essa perspectiva. Pá, perco dinheiro, mas ando contente. E tenho os seguros. Que trabalho no escritório, eu trabalhava no escritório em Orentela até há 3 anos atrás, sozinho. E o que é que te levou a... Tu agora estás nós conhecemos-nos, tu estás a trabalhar no escritório em Cantanhede. Pronto, depois o negócio também dos seguros também teve bastantes alterações. E o meu pai também foi uma coisa que ele me ensinou, e a gente segue sempre os pais. Ele era apologista de trabalhar só com uma companhia. Porque tu trabalhas com 3, tu tens que dizer bem das 3. Exatamente. E tu a dizer bem das 3, também podes dizer bem de 5, quer dizer, e perdes um bocado a credibilidade. E então ele dizia, não senhor, a gente tem uma companhia e defende esta companhia e foi sempre a ideologia dele e pronto, e na altura se calhar seria um bom pensamento. Com a conjunto, hoje os clientes são mais voláteis, são diferentes. O cliente antes era mais fiel, e então hoje o cliente quer mudar e depois, eu não quero esta companhia, mas depois nós não trabalhávamos com outra. Quer dizer, eu tenho-te a ti como meu cliente e tu vais embora porque só tenho uma companhia. Sim. Eu comecei, de certa forma, a perder esse mercado. E depois, em conversas que eu tinha com colegas meus, porque eu sempre tive um bom relacionamento com os meus concorrentes. Eu não tenho um concorrente meu nos seguros que me diga assim, o Nuno disse mal de mim, o Nuno disse mal daquela companhia. Isso é impossível porque eu nunca disse. Pronto. Okay. E então eu dou-me bem com esses meus colegas mediadores. E quando me encontrava com eles, falava sempre de seguros, não é? De trabalho, e até, pronto, durante alguns anos, eu almoçava muita vez com o meu contabilista e com o mediador de seguros, o Dr. Paulo Oliveira, que faleceu agora no ano passado. E eu disse, doutora, você tem que me ajudar aqui numa coisa, eu quero que você me aconselhe uma companhia que não me dê problemas. Atenção, que eu não quero uma companhia que venda seguros muito baratos, porque depois a seguir essa companhia não vai dar mais. Eu quero vender produtos numa companhia que não me dê problemas. E ele, está bem, eu vou pensar nisso. Passados uns tempos, ele diz, olha, Nuno, tu não vais meter mais nenhuma companhia. Tu vem trabalhar para mim. Quanto é que queres para vir trabalhar para mim? E eu disse, não, eu nem estava preparado para... Essa informação não estavas a contar com ela? Estou conta própria, vou quando quero, porque como vejo, eu nunca tive um patrão. Exatamente. Ou um patrão foi o meu pai e depois era ele. E eu não estava assim, não. E pronto, aquilo passou-se, se calhar mais de um ano, ou o que é que foi? Aquilo foi andando. Depois as coisas começaram, estão a apertar mesmo muito a nível de preços. Eu comecei a perder clientes, eu fazia simulações e perdia clientes.
E quando um dia estava a almoçar com ele e disse, doutor, aquela proposta que me fez, ainda está de pé? Ainda está de pé, mais ou menos assim, ainda está de pé. E ele vai dizer, Nuno, há um problema. Eu vou fazer uma parceria com uma corretora e já não pronto, isso já é inviável, já não pode ser, é inviável. Agora, eu posso depois de Deus lá estar, se eu ver que aquilo que é uma boa coisa para ti, se eu ver que aquilo é uma coisa para ti, eu dou-lhes o teu contacto e eles vêm falar contigo e tu casas com eles ou não casas, estás à vontade. E assim foi. Ele deu-lhe o meu contacto, eu sou abordado por eles, fizeram uma proposta, normalmente nos seguros como é que funciona? Eles compram uma carteira. Okay. Eles dão um valor pela quantidade, de clientes. pela tua carteira de clientes, dão um valor, e neste caso eu ficava a ser funcionário deles, com as regalias de um funcionário. E eu fiquei ainda assim um bocado renitente. Eu sem perguntar a ninguém, isto das coisas, eu percebo que às vezes as coisas, foi o fulano que disse, as paredes têm ouvidos. Eu na outra semana veio a maior corretora de Portugal, que é a SABSEG, que é de Braga, apareceu-me ali um comercial, se eu não estaria interessado e depois eu disse a verdade, disse, quando você visto assim, eu tive precisamente há 8 dias uma proposta e eu disse, tu não faças nada sem falar connosco e tal, que eu dá-me os teus dados, a carteira, o que é que tu tens, pronto, lá fizemos uma entrevista, ele levou aquilo, no outro dia, são de 3 sócios, veio o sócio convidar-me para irmos almoçar à cabana. Fomos almoçar e ele disse, Nuno, interessa-me ter um mediador em Cantanhede com a tua carteira, com a tua disponibilidade, podemos fazer-te uma proposta? E eu disse, sim, então por que não? Agora todos já têm uma, faz favor. E eles deitaram uma proposta. No outro dia, liga-me outro de Faro. E eu disse, como é que é possível? O Nuno de Orentela. E eles fazem uma proposta também. Das 3 propostas que me fizeram, eu analisei, eu disse, pronto, eu tenho que fazer uma opção. Agora, qual é que eu vou optar? Porque depois é um pau de 3 bicos. É um pau de 3 bicos. Muito sinceramente, a de Braga e a de Faro eram financeiramente as melhores. E a de Braga era muito... e eu no de Braga, ele depois voltou cá, eu não lhe dei a resposta porque andava mesmo indeciso, e o de Braga um dia ligou-me e disse-me, Nuno, vamos outra vez à cabana que eu gostei de lá ir almoçar. Está bem, fomos lá, e ele vai trazer assim uma capa, e vai dizer, olha, está aqui o contrato, a gente vai almoçar, o Benfica joga logo à noite com o Guimarães no Estádio da Luz. O Benfica joga com o Guimarães logo no Estádio da Luz, a SABSEG tem lá um camarote, a gente vai ver o Benfica e tu assinas lá o contrato. São terríveis, pá. E eu olho assim para ele e diz, é melhor não. Mas quando eu disse isto é melhor não, ele se a seguir, se me pega em qualquer coisa, se pega nos bilhetes ou se pega... e te dava? E se dava, eu ia. Porque era a melhor proposta financeira. E depois a oportunidade de ir, por acaso tinha estado lá há pouco tempo e tinha adorado. A oportunidade de ir a Lisboa, estás a ver, eu tinha ido. Se ele tem existido, eu tinha ido. Ponto final. Pronto. Ele sabe disso? Ou... Não. Isso vai saber hoje. Depois ele não vai ouvir isto, se calhar. Ele não... Porque se ele insiste, eu ia. Eu estava na SABSEG hoje. Depois, pronto, eu pensei assim, não, eu conheço o Dr. Paulo Oliveira. Quando eu tinha, ao longo destes anos, 30 anos ou 40 anos que eu conheço o doutor, quando tinha uma dúvida, era com ele que eu lhe colocava, porque a gente nunca sabe tudo. E não é ler as condições gerais, não sei quanto, é o prático, não é? Doutor, esta coisa, como é que se resolveu? E ele, pronto, só quem não o conhece, nunca me cobrou nada, dava-me sempre o seu parecer como se fosse
para ele a dar, e às vezes ainda me ligava no outro dia a perguntar se se correu bem ou se eu tinha resolvido. Pá, pronto. E eu, conhecendo esse passado, eu disse, pá, eu estando com o doutor, tenho aqui Tens uma âncora? Tenho uma âncora, tenho aqui uma âncora, pá, e pronto, financeiramente é pior, mas tenho aqui uma âncora. E eu disse, doutor, vamos então lá a Aveiro falar com... e depois em Aveiro é só de um senhor, é de um sócio, só de um. Vamos então ter lá uma reunião que eu quero conhecer quero conhecer o senhor, pronto. E assim foi, porque eu conheci só um comercial. Falei com ele umas 2 ou 3 vezes. E assim fomos a Aveiro, chegámos lá a Aveiro, escritório. Pá, quando o senhor Carlos Silva me entra, pá, de calças de ganga, só não vinha de chinelos de praia, estás a ver? Mas vinha com os mocassins e com polo, porque eu não gosto muito de usar gravata. Pronto, e assim, vou para uma empresa que me obriga a andar de gravata, mas pronto, tenho um problema. Se tiver que ser, estás a ver? Pá, quando eu vejo o senhor, eu primeiro nem sabia que era ele, estás a ver? Quando ele se vai, eu sei, cara, pronto. Sentamos, começamos a conversar, e ele, pronto, o Carlos Silva, fez aquilo que o da SAPSEG não fez. Ele trazia, já tinha o contrato que ele me tinha mandado, ele trazia uma cópia, não é? Então, Nuno, vamos assinar? E eu assim, eu não vinha preparado para assinar já. Então, mas porquê? Qual é que é a dúvida? Ali umas cláusulas que eu queria ajustar melhor. Discutir. Então, mas que cláusulas são? E eu disse-lhe as cláusulas, 2 ou 3 cláusulas, e ele, é isso, está ultrapassado. E está ultrapassado e põe uma folha à frente. Total. Porque quando eu falei aquilo, até foi para ter se calhar mais uma semana ou mais 2, que eu pensei que ele não fosse ceder às cláusulas que eu estava a pedir. Pronto. E eu assinei. Pronto. Quando eu cheguei a casa, quando disse à minha esposa, ela ficou assim, então isso foi um casamento tão rápido. Eu disse, olha, depois contei-lhe como é que aconteceu. Mas o da SAPSEG, se me faz uma proposta... tinha insistido com os bilhetes, já lá estava. Pronto, foi o motivo porque eu fui para neste caso, para a Sozel. Depois, pronto, com a doença do doutor... e então eu estabeleci logo isso que isso era uma das cláusulas, era como eu tinha a ração, eu não podia, eu queria manter a ração, até eu querer, pronto. Exatamente, até, sim. Não me ocupa muito tempo, eu queria manter a ração também, seguros e ração, e ele foi nesta dível, e sim senhora, estás à vontade, trabalhas no teu escritório em Orentela, quando eu precisar que tu vás para um escritório de Coimbra, ou de Mira, ou de Anadia, fazer umas férias, pronto, aí se eu precisar, és convocado e depois e terás que ir. Agora no dia a dia, durante o ano inteiro, tens livre horário para fazeres o que tu quiseres, pronto, e isso foi uma liberdade com que é importante. Depois, quando o doutor adoeceu, eu tive que estar mais no escritório, pronto, e tive que de certa forma estar mais presente, e é onde estou hoje, praticamente estou lá os dias todos. O que é que te motivou a candidatar-te à Junta de Freguesia? O que me motivou a candidatar à Junta de Freguesia é assim, o meu avô paterno foi presidente da Junta em Orentão. Okay. O meu pai foi presidente da Junta, não foi presidente, fez parte do elenco da Junta em Cordenhã. E eu, apesar de nunca me ter envolvido, estás a ver? Nunca me ter envolvido porque achava que não era a altura, pronto, sempre olhei para a política com atenção, pronto. Tanto que estes coisinhos dos anos, desde 1900 e... És tu guardado? Guardava tudo. Okay. Desde que há... Hoje és tu. Desde que há isso, eu guardo e tenho-os lá. Pronto. E depois fui analisando, a gente guarda e de vez em quando vou lendo. E até que este ano, ou há 2 anos, quando eu fui convidado, primeiro hesitei, muito sinceramente. Mas depois, se quiser,
é uma boa oportunidade de eu me candidatar pelo PSD à Junta de Freguesia de Corodinhã. Porquê? Porque são os últimos 4 anos que a doutora Helena Teodósio vai estar à partida, se ganhar, claro. E eu sendo o candidato do PSD e se ganhar, é mais fácil eu obter ajuda por parte da Câmara, porque são os últimos 4 anos e eu, de certa forma, terei o apoio mais da Câmara, sendo uma Junta e uma Câmara, do que, por exemplo, daqui depois a 4 anos, digo, como já não é ela a candidata, provavelmente as eleições já vão ser muito mais difíceis, vão ser mais competitivas do PSD ganhar. E então, entre concorrer daqui a 4 anos ou concorrer agora, acho que Corodinhã vai ter a ganhar, se for agora. Porque vai ter 4 anos de doutora Helena Teodósio. E daqui a 4 anos poderá ser mais difícil, depende da conjuntura, não é? Mesmo agora, não está a ganho, não é? Mas é agora. Pronto. E depois falei com 2 ou 3 pessoas que fazem parte da minha lista e começamos a desenvolver este projeto e tem pernas para andar. Eu ouvi dizer lá na tua terra que tu tiveste candidatar para pedir um favor, para pagares um favor a alguém. Consegues-me explicar essa... É assim, esse favor é precisamente a história que eu te contei agora atrás. Exato, pronto, ok. Que o facto de eu estar a ser candidato estaria a fazer um favor ao Dr. Paulo, ou que se tivesse sido o Dr. Paulo Oliveira que me tivesse pedido, dizendo, não, tu tens que ser candidato, porque se tu fores candidato, tu vais receber um carro, ou vais receber isto, ou vais receber aquilo. Isso existe? Não, existe. Não, mas isso existe na política. Não sei, para mim Sim, não. Okay. Não, o que eu tenho foi, eu vendi a minha carteira de seguros, a uma empresa que o Dr. Paulo Oliveira também vendeu. Okay. É a única coisa. Okay. Eu vendi, recebi aquilo que negociei com o patrão da Sozel, ele deu-me trabalho, deu-me um contrato e deu-me uma viatura de cortesia para eu circular. Agora, o Dr. Paulo Oliveira, olha, eu vou-te contar uma história. Eu vou contar a história. Eu, quando ele estava já no escritório, eu cheguei, no primeiro dia que eu fui falar com a doutora Helena Teodósio, eu não estava a contar, e vinha, e eu disse, eu não sou trabalhador por conta própria, eu nem sei como é que isto se processa, eu nem sei se... E eu entro no escritório, em Cantanhede, como eu na altura até estava lá pouco, não é? Eu fui lá, e o doutor estava lá, eu entrei e tal, ainda na altura nem tinha secretária como hoje tenho, e disse, doutor, tem 5 minutos para me darem um bocadinho de atenção? E ele, sim, diz lá o que é que se passa. Disse, olha, sabe onde é que eu venho? E ele, não. Então, olha, tive uma conversa com a sua esposa, com a doutora Helena Teodósio, fui convidado para ser o candidato às próximas eleições da Junta de Freguesia de Corodinhã. E ele, e então? Eu vou pensar, não é? Até estou aqui precisamente para lhe perguntar se isso entra em conflito de interesses com a Sozel, se eu tenho que falar com o Sr. Carlos Silva, ou se o doutor faz essa informação, pronto, ou se acha que a minha candidatura é prejudicial ao nosso negócio, que é isso que interessa, com o negócio dos seguros que eu pago as minhas contas. Pronto, e ele disse, não, eu encarrego-me de comunicar superiormente, e se é isso que tu queres, faz favor. Pronto, isto foi o que aconteceu. Quer dizer, eu não tive nada, e o que dizia isso pronto, é pura mentira, e ele não merecia que lhe dissessem isso, porque ele é uma pessoa excelente, ele nunca abordou nada, zero. Eu almoçava muita vez com ele, nem política se falava, só diz isso quem não o conhece, quem nunca teve 5 minutos com ele é que pode dizer isso, porque ele não é nada assim, nem de longe nem de perto, mas pronto. Okay. Os cães ladram e a caravana passa. Exatamente. Olha, quais são as principais necessidades que tu identificas na tua freguesia? É assim, a minha freguesia, o que é que necessita? Necessita, para já, que as associações, daí o meu lema ser unir e incluir.
Pronto. As associações em Cordonhã, que não são muitas, porque se fossem muitas era mais complicado, são 4 ou 5 e não se entendem, entre aspas. Estás a ver? Há uma associação que faz uma atividade, só vão as pessoas dessa associação a essa atividade. A outra faz a mesma coisa. E isso causava-me mal-estar, porque acabamos por ser todos quase ou primos, ou compadres, ou a mesma família, e numa aldeia isso não devia acontecer. E uma dos meus objetivos é precisamente tentar que as associações façam parcerias umas com as outras, se o rancho tem uma atividade, juntar com outra para dinamizar e começarem a almoçar juntos. Porque eu almoçava profissionalmente, os seguros é que me pagavam as contas, e eu almoçava com os meus concorrentes. Na ração a mesma coisa. Com o microfone, senão ninguém te ouve. Desculpa lá. Queres ajuda? Na ração... tens de pôr o microfone, ele caiu. Caiu a pecinha. Agora encosta aí. Ao contrário. Não, encosta. É um ímã. Ao contrário. Assim não dá. Espera aí, desculpa, eu ajudo. Não há stress nenhum. Assim. Ok. Mesmo na ração, eu com concorrentes meus, eu almoçava com eles, não tinha problema nenhum, porque o sol quando nasce é para todos. Exatamente. E eu nunca disse mal de nenhuma marca de rações, porque não há nenhuma marca que tu deixes ao porco e ele não a coma. Há uma melhor que outra, tudo bem, mas e eu queria transmitir. E depois é assim, eu nos seguros faço gestão de conflitos, não é? Porque tenho a companhia de seguros que me paga uma comissão, tenho o cliente que paga o seguro, e desse preço do seguro é que sai a minha comissão e sai o lucro da companhia de seguros, mas o cliente também, quando tem um acidente, também quer ser ressarcido desse valor. Sabes que essa conversa nós tivemos. Não te lembras? Ali no estúdio eu disse-te, a maior parte das pessoas que vendem seguros estão mais preocupadas com a companhia de seguros do que estão preocupados com o cliente. Pois, não. E eu disse que queria que fosse diferente. Recordas-te disso? Não, eu recordo, porque a minha forma de agir é assim. Mas recordas-te disso? Sim, é a minha forma de agir. O cliente, eu tenho que gerir, é evidente, se tu me disseres assim, eu tenho que gerir a tua necessidade e a necessidade e da companhia. Tu não podes ganhar dinheiro com a companhia de seguros. Pode. Isso eu não aceito. Se eu sei que tu estás, por exemplo, acontece muita vez, eu por acaso não tenho, eu digo muito sinceramente, eu não tenho nenhum caso desses, mas eu sei que comem-se muitos porcos dos caçadores, estás a ver, que é, tu tens um cão, o pano vai ver isto? Deve ver, sei lá, não interessa, mas... Tu tens um cão fraco, estás a ver, um cão que não apanha coelhos, e eu mando-lhe um tiro, pronto, e depois fazemos a participação, foi um acidente, e tu ainda recebes 250 ou 300 euros. Não sabia que era assim. E vamos comer um porco no olival do senhor. Okay. Isso, eu não pactuo com isso. Eu, por acaso, eu tive algumas situações de acidentes, de cães, mas nos meios pequenos normalmente isso sabe-se. E eu nunca me apercebi de ter sido, de certa forma, levado. Pronto. Eu saber que uma companhia de seguros está a ser levada, está a ser enganada, ou que o cliente está a ganhar dinheiro de uma forma menos digna, não pactuo e não aceito. Agora, também defendo o cliente, porque o cliente tem que ser defendido. Eu preciso do cliente para 4 ou 5 anos, ou 10 ou 20 anos, não preciso do cliente só para uma vez. Exatamente. Por isso é que eu baseava-me também em ter boas companhias, que é para ter estabilidade, porque vender só pelo preço, mais tarde ou mais cedo, vai dar asneira. E esta minha gestão de conflitos, na minha profissão profissional, nos seguros, eu assim, eu se calhar na política, na junta de freguesia, vou também estabelecer esses acordos e vou, de certa forma, amenizar as rivalidades e os problemas entre as pessoas, neste caso, na freguesia de Cordonhã. É para isso que eu estou. É evidente que não vai ser fácil, não vai ser como o Botafogo, não vai ser num ano, nem 2, nem 3, nem 4, mas tento, estás a perceber? Tento que se faça uma campanha, que é agora que estamos, uma campanha sem guerrilhas, uma campanha honesta, sem dizer mal de ninguém, sem falar do passado. Eu não falo do passado, não quero falar do passado, quero falar do futuro, mas não quero e nem quero que ninguém da minha lista fale. Foi uma imposição que eu disse, não quero, porque não há de ser, o passado é passado, temos que falar do futuro. E também estou, porque
tem que ser assim, porque se eu tivesse que falar do passado, dizer mal disto, por exemplo, se fosse o Chega que me convidasse, pá, eu não aceitava, porque o Chega é diferente, vive um bocado de dizer o que é que não foi feito e o que é que está mal feito, pá, e eu não sei fazer política assim. Pá, a pessoa faz bem, faz mal, fez, tem o seu valor, é avaliado por isso. Pronto, não. Exatamente. Depois já se vota ou não. Pronto, é avaliado por isso. Não sou do bota abaixo. E por isso é que tento incutir na minha equipa esse espírito. Acho que estou a conseguir. Acho que consegui moderá-los. Pronto. E espero levar a água ao moinho. E quais são as 3 primeiras medidas que tu vais implantar caso sejas eleito? É assim, a medida mais importante que eu acho que Corodinha precisa, que é uma situação que já se arrasta há alguns anos e as coisas estão um bocado desorganizadas, que é a construção de um estaleiro. Pronto, um estaleiro num sítio airoso, organizado, em que seja possível lá colocar todas as coisas da junta devidamente organizadas, como uma pessoa tem uma casa. Okay. Porque a junta de freguesia tem um estaleiro de um lado, depois outras coisas do outro, outras coisas do outro, quer dizer, não está nada inventariado, não está... Isso não pode ser. Pronto. E depois como eu passo noutras freguesias e tu vês um pavilhão devidamente organizado, devidamente... porque se tu te desleixas, o desleixo traz mais desleixo, os vizinhos trazem desleixo e acaba por ser uma bola de neve. A minha primeira prioridade é avançar com um projeto para a construção de um estaleiro digno e que esse estaleiro inclua, pelo menos para já, um espaço para a Comissão de Festas. Pronto. Porque a Comissão de Festas não tem um espaço onde coloca os seus pertences. E são muitos. A Comissão de Festas, como muda todos os anos, sim, é bastante desagradável. Eu fiz a festa este ano e noto isso. É bastante desagradável. Umas coisas estão no lado, as coisas estão no outro. Esse é o meu projeto número 1. Um estaleiro com um espaço digno para a Comissão de Festas ter os seus pertences, que é uma coisa que toda a gente precisa da freguesia. Exatamente. Pronto. Essa será a primeira coisa. Depois, o maior evento da nossa freguesia é a Feira do Vinho. A Feira do Vinho é um evento que traz muita gente, é um evento muito engraçado, dinamiza o produto vinho, que é o ex-libris de Corodinhã, mas ultimamente tem tido bastante menos pessoas. A Feira do Vinho caiu um bocadinho, parou. E eu quero revitalizá-la. Pronto. A minha ideia é imperativo que tem que ser revitalizada, senão ela E de que forma é que tu pensas em fazer isso? A forma eu não te posso dizer, mas vai ter que ser reestruturada. Mas já tens isso em mente? Sim. Tem que ser reestruturada com conversa, com todas as associações, ver os pontos de vista. Eu quero ouvir também todos, eu não quero chegar lá e é a minha ideia que funciona. Mas como está é que não pode continuar. Porque já está há 4 anos num andamento que tem sido todos, ano após ano, a regredir. E se é o maior evento da freguesia, tem que ser valorizado. E valorizado tem que se olhar, temos que nos sentar, reestruturar, mudá-la da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, com mais isto, com mais aquilo. Tem que ser para revitalizá-la e dar-se valor ao produto que é o vinho, que é o maior, que é a montra, que é a essência que se bebe, que é o vinho de Corodinhã. Essa é a segunda, que também não é uma coisa que seja... A primeira é uma coisa que é mais honorosa, não é? Que é o investimento que terá que ter o apoio da Câmara, como é óbvio. O estaleiro, como é óbvio, é uma obra que tem o aval da doutora Helena Teodósio, porque eu não ia meter numa coisa dessas sem ter o aval dela. Na Feira do Vinho não é necessário, porque são coisas mais
mais da nossa terra e que nós é que temos que decidir, mas é muito importante e tem que ser aplicado. Depois, deixa-me olhar para aqui, depois há uma situação que é uma coisa que só dá valor quem passa por elas, então tu melhor que ninguém sabes isso, que é o salão de Corodinhã, o salão de instrução e recreio, logo abaixo da junta de freguesia, está com alguns problemas de infiltrações, de piso escorregadio, as paredes mal isoladas. Pronto, isso para já é tentar acabar com esses problemas para dar boas condições. E depois tem a ver com o som. Pronto, colocar um sistema de som e luzes que vais fixo, estás a ver? Okay. Por isso dinamiza, porque tu já sabes que tens lá o som, vai lá uma associação qualquer faz, não tem que andar a tirar e pôr. Pronto, fazer um espaço fixo de som e luzes para que se dinamize o salão e que haja mais cultura, entre aspas. Pronto, porque é um espaço que também não está a ser utilizado. E se houver mais valias e melhor confiança e melhor conforto, as pessoas depois poderão aderir mais. Depois, só dar-te aqui outra situação, que é assim, eu que era um sonho também de há muito tempo, que é uma pista ciclável e para caminhadas, precisamente entre Orentela, onde eu vivo, e Corodinhã, que são cerca de 1.700 metros. Pronto, uma coisinha assim a parecer bem, com uma iluminação a ligar ali as duas terras, que será também uma obra que vai diferenciar nas aldeias vizinhas. Depois temos lá uma pista de corta-mato que está um bocado também abandonada. Hoje em dia toda a gente corre, toda a gente pratica desporto. Pronto, também pretendo reativá-la com uma iluminação, porque já há pessoas que vão mais de manhã, vão mais à noite, ou mais à tardinha. Pronto, colocar iluminação para que possa ser usada nas diversas horas do dia. Depois as limpezas normais das ruas. Que também houve situações na altura da festa, por exemplo, porque a gente, quando a gente passa de carro, por vezes não se apercebe. A gente passa de carro, sim. Quando foi na festa, que eu andei no expeditório, pronto, a gente anda na rua e na procissão e vê o estado das ruas que poderiam estar mais limpas. Pronto. Tem que ter mais cuidado na limpeza, que é uma coisa que também não custa muito dinheiro. Não custa muito dinheiro e dá um aspecto mais engraçado à aldeia. Depois é evidente que Corodinhã sendo uma terra agrícola, os caminhos. Pronto, os caminhos também não é uma coisa que seja de muito investimento. Os caminhos têm que estar devidamente arranjados, porque toda a gente tem pinhais, toda a gente tem terras, toda a gente tem vinhas, e hoje a pessoa, se puder ir de carro, ver como é que está, já nas coisas de ir de trator, isto ou aquilo, pronto. A obra mais emblemática e mais cara, e sem sombra de dúvida, o estaleiro. Okay. Depois as outras é estar com atenção e fazê-las, vá lá. Pronto, o cemitério, a mesma coisa. O cemitério é um problema que vai ter que ser resolvido. Porquê? Porque ele está a ficar sobrelotado. Pronto, tem que se pensar num alargamento, numa forma nova agora dos corpos, de não irem da forma como vão nas urnas, fazer um estudo, se as pessoas aceitam ou não aceitam, porque já há outras formas de colocar os caixões, de não sei, pronto, tem que se virar para o cemitério da mesma forma, porque ele está a ficar cheio. E pronto, tem que se antecipar os problemas. Esse também é uma coisa que se tem que se pensar. O alargamento não é fácil, mas como está, vai criar um problema daqui a uns anos. E temos que precaver esse problema, antecipar-nos, por isso é que nós lá estamos. Eu queria, sabes, como sabes, já há 4 anos tive aqui muita gente e nenhum falou da qualidade de vida das pessoas de idade, das pessoas idosas.
que forma é que tu pensas em melhorar a qualidade de vida das pessoas da tua terra, não é? A qualidade da vida das pessoas da minha terra tem duas coisas. Tem em coordenação com o centro de dia, estar atento e ver quais são os comportamentos e quais são as valências e quais são os cuidados que o centro de dia tem com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos avós. E essa atenção, apesar do centro de dia ter uma direção autónoma, mas a junta tem que estar atenta. E eu não estando na junta, mas indo ao centro de dia, apercebo-me que foram mudados os sofás, por exemplo, há pouco tempo, melhoraram a qualidade de estar numa sala em que já estava, os bancos e os sofás já estavam bastante gastos, bastante usados. Pronto, isso acho que foi um melhoramento que trouxe uma qualidade de vida aos idosos enquanto estão ali. Depois, dentro do entertainer que possa haver lá em Coronhá, há lá no centro do chamado o salão da Associação Instrução e Recreio, umas aulas de ginástica rítmica para manter as pessoas ativas e ocupadas. Pronto, é o que se tem desenvolvido em Coronhá, porque depois as pessoas também não são muito abertas a muitas outras coisas, estás a ver? A não ser, tu fazes uma atividade qualquer e as pessoas idosas não participam muito, estás a ver? Agora é evidente, quando há teatro, por exemplo, as pessoas participam e gostam, mas pronto, o teatro não é feito pela junta, é dinamizar essas associações que façam essas atividades para entreter os nossos idosos. Ok. De que forma é que tu pensas em fazer uma gestão transparente? Ou seja, o que é que quer dizer com esta pergunta? Nunca se sabe para onde é que os dinheiros vão que entram nas juntas de freguesia, não é? Nem nas câmaras. Pois. Eu acho que isso é importante, não é? Pronto, claro que é, não é? Olha, assim, essa parte, como eu nunca lá estive, não sei como é que isso se processa, estás a ver? Okay. Ouço falar, não é? Por exemplo, eu sei que em Orentã eles publicam as contas, não sei se é mensalmente, se é semanalmente, num site onde toda a gente pode ir ver. Okay. Pronto. Muito sinceramente, em Coronhã, não sei se isso se faz. Eu sei porque eu fui à apresentação neste domingo a Orentã e o Presidente de Junta em exercício e que está novamente a candidatar falou nisso. Por isso é que eu garanto, Orentã, as contas, não sei se é trimestral, se é semestral, são afixadas num site onde toda a gente pode ir consultar. Eu em Coronhã, não sei se é da mesma forma ou não, mas posso te garantir que se não for muito oneroso, se eu ganhar, terei muito gosto em fazer de igual como os de Orentã, porque claridade acima de tudo e as contas serem feitas e serem apresentadas. O que é que diferencia dos outros candidatos, da malta que está a candidatar? Da malta que está a candidatar. É assim, essa é uma pergunta muito difícil, estás a ver, porque as pessoas podem ter até os mesmos objetivos e podem ter outros caminhos. Uma coisa eu te garanto, eu não passo por cima de ninguém para atingir os meus objetivos. Ponto final. Não estou com isto a dizer que eles fazem, estás a ver? Eu garanto que não faço. Sou uma pessoa que tento reunir consensos. Sempre reunir consensos. Eu não preciso, quem me conhece sabe que nunca me viu falar alto para ter razão. Nunca. Isso,
eu na política não vou estar a ser assim, estás a ver? Cá, as pessoas normalmente falam alto, eu não sei estar assim, eu acho que essas três exemplos que eu te dei são a minha maneira de estar, que eu sou no meu dia-a-dia e quero trazer para a política, que normalmente as pessoas não são assim, e em Coordenhã, é como te digo, eu não, é a primeira vez que me vou candidatar, mas pelo que ouço dizer, as coisas são diferentes, são mais aguerridas, são mais pronto, uma forma que e eu, com a minha calma, com a minha maneira de ser, espero alterar isso. Ok. Espero alterar isso. E alterar isso, acho que estou a tornar melhores as outras pessoas. Exatamente. Ponto final. E atenção, eu estou aqui para ganhar, como é óbvio, mas se perder, eu sou de Coordenhã. Eu quero o melhor para Coordenhã. Exatamente, sejas tu ou seja quem for. Ponto final. E se ninguém discuta isso, que eu quero o melhor para Coordenhã. E estarei onde tiver que estar. Pronto, estarei onde as pessoas quiserem que eu esteja. Diz-me uma coisa, se tu tivesse de apresentar Coordenhã numa frase a uma pessoa desconhecida, como é que tu apresentarias Coordenhã numa frase? Eu hoje estou terrível, opa. Epá, é assim, eu numa frase, eu Coordenhã, eu acho que hospitalidade e saber receber. Ok. Acho que hospitalidade e saber receber. E depois há uma coisa que eu vejo em Coordenhã, e se calhar vê-se em poucas terras, que é o médico bebe um copo de vinho e come umas azeitonas com a pessoa mais pobre de Coordenhã. Okay. Senta-se à mesma mesa e come umas azeitonas juntos. Não há classes. Estás a ver? E isso não se vê em muitas aldeias. Nesse aspecto, Coordenhã pode ter muitos defeitos, estás a ver? Mas esta forma de estar é uma imagem de Coordenhã. Eu gosto porque é assim que eu sei estar. Boa. Uma mensagem para tu deixares aos teus eleitores lá para casa. A tua câmara é aquela castanha. É castanha? Sim, é que está virada para ti. Uma mensagem para os teus eleitores. É assim, a mensagem que eu quero-vos transmitir é que vocês já me conhecem, sabem a minha maneira de estar. Eu sou assim até o dia 12 e depois do dia 12 serei igual. Irei aos mesmos sítios, com a mesma disposição, com a mesma alegria. Peço-vos que no dia 12 que se levantem, que não pensem em, ou melhor, daqui até o dia 12, não pensem em eleições. Quem tem que pensar em eleições somos nós e o outro partido que somos os candidatos. Nós é que temos que pensar, é que temos que idealizar e conversar com as equipas. Vocês trabalhem, vivam com a família, passeiem com os filhos, divirtam-se, vão ver teatro, divirtam-se. No dia 12, levantem-se, quem vai votar de manhã, dirija-se à mesa de voto, cumprimente toda a gente, coloque-se lá no guichê para votar o voto e pense. Votar é um dever. Votar é um ato nobre. E peço que na hora de pôr a cruz, votem em consciência. O Nuno, no dia 30 de setembro, é a única coisa que eu vos peço. Votem em consciência. Muito bem. Olha, eu prometi à Dina que ia dar a beber a todas as pessoas que viessem cá, as que bebem. Isto é Jurupiga, é aqui com material da minha terra, de Mortedo. És o primeiro a provar. Isto tinha água e tudo. Tinha, isto é tudo à série. Queres mais? Não. É que pode ser poderoso, portanto pode ser assim. Mas só eu é que bebo? Só tu é que bebes. É? Eu não bebo bebidas alcoólicas. Então, a nossa. Prova a ver se é boa. É muito doce, mas bebe-se. Pois ela disse-me que gostava de coisas muito doces. Muito obrigado à Dina. E quando ela for lá a Coordenhã,
Vais-lhe dar a provar. Também lhe vou dar a provar um vinho branco, um vinho tinto. Isso mesmo. E é o Ex Libris lá da nossa terra. Isso mesmo. Uma pergunta que queria fazer. Qual a importância que tu achas que este programa tem no nosso concelho? Este qual programa? O programa que não tu estás. É assim, eu acho bastante, para já, fiquei admirado com toda a logística que tu aqui tens, uma pessoa independente e particular com este material todo, é engraçado. Depois, eu acho é que lá fora pouca gente sabe do teu trabalho. Uhum. E estou-te a ser sincero, Sim, porque se eu não viesse cá, eu não sabia, estás a ver? Pronto. Acho que não sei, acho que é um trabalho digno, vê-se que fazes isso com gosto, não é? Eu se não fosse mediador de seguros e vender de rações, eu tinha eu gostava de fazer duas coisas. Então. Olha, não vais vender mais rações nem mais seguros. Pronto. Porque eu como cresci como eu cresci na mercearia e na loja com 5, 6 anos, o meu pai, não havia a Macro nem os Continentes como há hoje, e então havia um fornecedor das mercearias que vinha trazer as mercearias para reabastecer. Sim. E então o meu pai, estávamos à mesa, por exemplo, a comer, e o meu pai dizia assim: "Aí não comes? Então olha, vem aí a Corlusa", que chamava-se Corlusa, de Coimbra. "Vem aí a Corlusa, tu não pegas num pacote." Porque aquilo vinha nos pacotes disto e daquilo, né? E eu adorava descarregar aquilo, fazer esse serviço. Pois, se tu não comes, tu não pegas num pacote. E então eu comia tudo que era porque gostava de fazer esse serviço. E hoje, quando eu entro numa grande superfície e quando vejo as pessoas a repor os produtos, Gostavas de fazer? era uma coisa que eu gostava. Porque eu na minha casa, se forem à minha casa, na minha mercearia, se eu tiver duas coisas iguais, as duas coisas iguais estão assim. Esta e esta. Na minha prateleira lá em casa. Estás a dizer? E ver os rótulos, pronto, e eu sempre tive esse gosto. Pronto, e vamos, se tu fizeres horas de trabalho, uma vez por mês eu odeio fazer isso. Elas vão às compras, tu mas cá arrumadas. Gosto. Olha, é a minha esposa que diga, quando eu chego a casa com as compras, a primeira coisa que eu faço é arrumar as compras dos sacos, que é uma coisa que eu, como fazia quando era pequeno, e gosto de fazer. E quando vou à grande superfície, quando vejo alguém a fazer a reposição, eu decidi, depois dar aqui as compras e vou ajudar aqui este man. E outra coisa que eu também vejo muita vez, e lembro-me sempre do meu pai, que é quando eu estou numa esplanada e vejo, e são coisas simples, por isso é que eu como presidente de junta ou como candidato de presidente de junta, eu estou atento a muito, pode não parecer, pode parecer que não está a dar a devida atenção. Eu não dou nas vistas, está a ver? Aí então o meu pai, em 1974 e 75, ele já te servia um café numa bandeja, em Orentela. E hoje eu vou a Cantanheiro, eu vou a sítios e as pessoas trazem o café na mão. E eu assim, Belka, se cabe este funcionário levava já aqui um cachaço que em 1974 já servia o café na bandeja. Exatamente. Pronto. E é esta visão de pequenos pormenores que depois às vezes podem ser por maiores. Ok. Pronto. Ok. Queria te convidar a fazer umas perguntas que tu quiseres agora, a trocar nos papéis e a fazer umas perguntas que quiseres. A questão que me estavas a falar Da importância. que eras pouco requisitado, sempre tu tens um grupo. Tenho uma banda. Como é que se chama? Chama-se Sem Malícia. Sem Malícia. Sim, a banda somos 10, são 10. Qual é que é o estilo de música? É uma banda de baile. É uma banda de baile? Puro bailarico. Portuguesa e tocam português, brasileiro? Só português e brasileiro. É só português e brasileiro. Tocamos Pino no fim e tocamos Tina Turner no fim. Só o resto é tudo português e brasileiro. São aqui de perto? Somos aqui. É a banda é daqui de Morter. Isso é? Nunca. E depois tenho o meu trabalho artístico. E alugo som e afins. Pois não sabia. Mas depois, a nível de publicidade ou assim, não
fazes ou... Não, fazemos não, nos Facebooks, que agora é o caminho que se tem, não é? Mas, por exemplo, no Facebook, por exemplo, sabes que o caso é engraçado. Quando eu quero ir ver algo teu, sabes como é que eu chego lá? Não faço ideia. Coloco Ricardo Araújo Pereira, chega Pois, está bem. Sim, e vai logo quando cá teve o Eliseu. exatamente. Aparece logo. E depois a seguir eu vejo depois os outros que Elas lá não quero vir cá. tens lá na. Agora, sério, Isso é uma dificuldade. Olha, assim, pá, tu queres que eu tenha essa dificuldade? isto desce Foi? no Facebook ou em qualquer plataforma, aparece logo. Aparece? Artista desce, Eu escrevi qualquer coisa e apareceu-me um brasileiro qualquer. vejo artista, Artista, pois, está bem. vais aparecer. Pois, porque desces, deve haver algum. Pois, Desce, porque quando eu quero, coloco lá um. sabes que eu não queria pôr artista, mas foi um tipo de Lisboa, de uma pessoa que eu gosto imenso, que me disse: Adécio, epá, porque o artista para mim faz um bocado de confusão. E ele disse: epá, mas até um pedreiro é artista, tu não podes te pôr com esse tipo de confusões. Tu queres cantar, epá, estás a fazer uma arte, estás a fazer alguma coisa e estás a criar coisas, és um artista. Mas mete artista Décio, que é mais fácil de encontrar. E foi, o artista Décio foi sempre. E desse grupo tu és vocalista? Epá, nesse grupo faço centenas de coisas. Eu não pertenço ao grupo, quer dizer. Infelizmente o vocalista a banda tem 4 vocalistas, tens 2 rapazes e 2 raparigas. Um deles teve um azar na vida, teve de ir trabalhar para sustentar a família, houve ali um percalço na vida dele e, epá, e tínhamos contratos com 4 vocalistas. A Catarina e eu somos os donos, mas a Catarina é que está mais à frente, para não ter problemas nos contratos, porque a gente nunca sabe quem é que nós encontramos numa comissão de festas, pode ser de correr tudo muito bem, mas pode correr tudo muito mal, né? E então vão sempre cantar 4 vocalistas, ou seja, eu vou lá cantar 2 ou 3 músicas, já tem 4 vocalistas, e eu depois faço som, que é uma coisa que eu adoro, fazer som, e que acho que faço muito bem. Epá, eu toco piano cá em baixo, porque decidiram tocar a música à Paixão do Veloso. E tenho uma banda chamada Banda LED, que sou eu, o meu filho Leonardo e a minha mulher Eliana. Fazemos coisinhas pequenas. Vamos estar agora aqui na festa do Galho, em Esfano, só que Então, pá, chego ao Drolá. lá está, no dia 25, Eu costumo ler certo. e vamos cá estar em Mortede dia 24 de novembro, portanto, de outubro e 24 de novembro, aqui em Mortede, salvo erro, que é dia 24. Epá, e temos essa coisinha que fazemos música, toda a gente conhece, toda a gente canta connosco, e temos esse grupo os 3. Epá, eu toco piano, como faço aqui as coisas no estúdio, e o teclista da banda não sabia tocar a Paixão, e andava todo cheio de trabalhos com outras coisas, e não me disse: epá, não vou estar a tirar essa música, já tenho as músicas da banda, não vou estar a tirar mais música. Se pá, tanto preocupes que eu toco a canção. E então toco piano cá em baixo, a Paixão eles cantam lá em cima, depois mando o vídeo para tu veres, e toco acordeão, toco a pita ao comboio, e fazemos um comboiozinho, e é o que eu faço na banda. Eu sou a Barbie da banda, pá, sabe, a Barbie não Ken, faço vários, não sei, há um desses bonecos que faz 50 mil coisas, eu sou esse, na banda, pronto. Fazendo agora aqui um recuar e que há bocado depois perdi-me. O meu pai num café já tinha uma aparelhagem, um Scott, acho que é Scott, um amplificador, e passava música tipo da meia-noite até às 4, 6 da manhã, que são esses pais todos estudantes, com o Pink Floyd, Dire Straits, na altura que isso eram as músicas que estavam a dar. Eu depois segui essa ideia também, tanto que eu nos anos 80, e tenho lá ainda, tenho uma mesa de 7 saídas, ou como é que isso se diz, 7 canais. Tenho um amplificador, um intruder da Norton, que era do Tarashiki. Isso não era do Furacão. Furacão. Que era do Tarashiki. Agora quem disse isso lá na festa a um gajo, o gajo disse: pá, eu dou-te 2.000 euros por isso. É pá, mas eu tenho lá, está lá todos os anos. Aquilo está a funcionar. Felicidade. Pronto. Porque depois eu também fiquei com esse bichinho. E então, era repositor ou era DJ. Ok, Porquê? Porque sempre gostei das passagens de ano, destes meus grupos, destes 35 anos que nós passámos a passagem de ano juntos. Eu é que era sempre o DJ com vinis, depois com CDs e agora com o telemóvel, não é? Agora, a última que houve há 10 anos já foi com o telemóvel. Também da música, evidente, depois não tive tempo, não tinha tempo,
E pronto. Mas também gostei sempre de. Eu cheguei a gravar cassetes de música, por exemplo, no tempo do liceu, para vários amigos meus que não tinham. Estás a ver? E eles diziam, pá, quero isto, porque eu tinha os discos de vinil, eu deixo, gravava na cassetezinha, escrevia lá, depois eu gosto muito de escrever assim, sombreado, tenho algum jeito, só para escrever, para desenhar não, para desenhar tem lá a minha filha Emma, mas para escrever eu gosto assim de escrever, então fazia os desenhos nas cassetes, e depois já estava aquilo e eles davam-me, eh, sei lá na altura se era 5 escudos ou 10 escudos, mas eu fazia aquilo como tu fazes aqui, com amor, com gosto e com gosto, nota-se que também faz isso com gosto. Mais alguma pergunta que queiras fazer? Não. Ok, tu trouxeste uma surpresa. Pois Não? trouxe uma surpresa. Eu vim de Coronhá. Portanto, levas de 2 canetazinhas para assinar contratos. Boa. Sinal. Estás a contar? E aqui uma garrafinha de um néctar que é lá por terra, é lá de Coronhá, claro, vale para si, no centro de Coronhá, da a essência que se bebe, Coronhá. Vai ficar aqui. Mais uma para a tua coleção. Mas, epá, sabes que as pessoas têm a pensar que eu bebo muito. Que eu não toco em álcool. Mas faço coleção. Faço as garrafas todas que me dão, eu já nem as tenho aqui, porque houve uma fase que estavam aqui, deixou de podemos ter outras coisas. Eu faço whisky, eu não consumo isso. Mas faço coleção. Mas como me oferecem, então eu guardo-las lá. Ok. Epá, eu também guardo. Eu quero ver se monto. Estou a fazer umas obras aqui e quero ver se faço uma adega. Uma falecida avó tinha adega e tenho pena de ter transformado agora a minha oficina. Não sei se sabes, trabalho em eletricidade automóvel. Sim, depois tu disseste-me quando eu cá estive. E faço reparações de tudo e mais alguma coisa e tenho de arranjar um espaço para montar uma adegazinha que eu acho que vale a pena. Olha, vamos entrar aqui no momento que é atenção em 5 minutos. Perguntas, respostas muito rápidas. Vier à cabeça o que tu respondes, está bem? O que menos gostas em ti? Menos gosta em mim. Resposta rápida. Tenho momentos que falo pouco. Ok. Se pudesses estar a qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Japão. Ok. Porque acho que é totalmente diferente de nós. Ok, é uma realidade, exatamente. A última coisa que te fez chorar? A última coisa que me fez chorar foi precisamente agora, quando fez um ano que morreu o Dr. Paulo Oliveira da igreja e nos Coãs. Que chorei. Ok. Se pudesses voltar no tempo, o que mudarias? Olha, escreve. Já me ofereceram canetas, mas escrevi. Acho que não mudava nada. Acho que não mudava nada. Eu acho que a minha vida teve altos e baixos, encontros e desencontros, mas isso faz parte da vida. Acho que não mudava nada. Acho que não. E mudaria algumas coisas. Eu não vou morrer sem? Sem ser presidente da junta. Ok. Quanto tempo demoras para ficar pronto para sair de casa? 8 minutos. O último lugar que tu visitaste? O último lugar que eu visitei é Lisboa. Comida favorita? Cozida à portuguesa. Nem a minha. Comidas que não gostas? Eu vou-te dizer a que eu como menos, ou é que eu como menos. Lampreia. Mas como? Espera aí que tu picaste no microfone. Deves ter desligado isso. Limpa. Não sei. Ou depois tem o som das câmaras. Lampreia, ok. Lampreia. Mas como? Ok. Só não pago. Como? Mas que lhe convido para ir. Eu vou, mas não pago, porque acho que é excessivamente caro para o valor que eu lhe dou. Ok. Vivo a perder uma coisa que tu percas com frequência. Que eu perca com frequência? Sim. As chaves de casa. Ok. Uma frase que diz muito. Uma frase. Não te veio nada à cabeça? Não. Última vez ficaste estressado. Quando parei o carro ali fora. E que é para ver estar Porque era a primeira vez. Sim, mas depois foi totalmente diferente. Ok. Algo que é feio, mas tu achas bonito. Acho que eu acho que é feio. Uma coisa, algo que é feio, mas tu achas bonito. Para dar um exemplo, eu acho o gato sem pelo a coisa mais linda do mundo. E a malta acha o gato super feio. Eu também não gosto desses gatos. Mas não gosto de ver, eu acho lindíssimo. Não, também não gosto. Acho que ficam Lindo, lindo, lindo. diferentes. É isso.
Eu sou uma palavra que defina. Amigo. Um livro. É O Crime do Padre Amaro. Um filme. Paixão de Cristo. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano. Ser feliz. Queria ser. Junto. Queria ter, tu és terrível. Queria ter. Queria ter saúde para poder ver os meus filhos acabarem os cursos e vê-los casar. Na noite passada, o que fizeste na noite passada? Eu dormia pouco. Se fosses mulher por um dia, o que é que farias? Fazia uma comida divinal. Normalmente as mulheres têm mais jeito para fazer comidas e convidava os meus amigos. Queria ficar horas a ouvir música. Morro de medo de ficar numa cadeira de rodas. daria tudo para ter cá os meus pais. 4 palavras importantes para ti, para finalizar. Amizade, serenidade, amor e família. Ok. Eu não sou de Corinhã, mas eu vou-se para Corinhã optava em ti. Mas podes ter certeza. Atenção, eu sou assim mesmo, atenção. Eu sou assim mesmo. A minha esposa diz-me muita vez, e agora, então é que ela diz mesmo, que eu me preocupo mais com os meus amigos e com os meus clientes do que com ela e com os meus filhos. Porque eu cresci assim. Eu cresci e sou assim. Pronto. Eu se estiver em casa e se me ligar um cliente que quer um saco de ração ou quer um seguro, opá, eu não consigo dizer que não. Se eu estiver na rua e se ela me pedir 2 pães, ela diz que eu primeiro digo que não, mas depois assim que liga a dizer-lhe que sim. Mas primeiro digo que não tenho tempo. Estás a ver? Pronto. O cliente para mim, e ela diz também que os teus amigos podem ter qualquer coisa, tu vais logo a correr. Eu peço-te, arranja desculpa para mim e uma coisa. E é um facto. Eu tenho que lhe dar razão. Mas eu sou deixa-me dar isso. Mas eu dou razão. Mas tens de dar isso. Mas eu dou razão. Obrigado. Obrigado também. Até para a próxima então.